Bom dia, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos de volta aqui ao canal e a mais um Boletim INSS aqui. Hoje, atenção, vamos falar dos bancos que vão devolver grana do consignado, vamos falar do Lula que se pronunciou e trouxe mais uma novidade, mais uma informação importante. Vamos trazer algumas informações porque a semana já começa aí, gente, pegando fogo. A semana, ela traz aí, né, algumas novidades importantíssimas e a gente precisa entender, vocês precisam entender. Então eu vou trazer cada um desses para vocês. Antes, é importante você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever. O Alô INSS é um dos maiores e principais canais de previdência da internet. Todos os dias eu trago boletim informativo para manter você atualizado. E muita coisa está acontecendo dentro da Previdência. Mudanças para 2025 já estão sendo discutidas por uma equipe de trabalho do governo. Muita coisa vai mudar e você não pode ficar por fora não, meus amigos. Tem muita coisa acontecendo. Então se inscreve no canal para receber as notificações. Deixa o like, compartilha bastante e bora lá, porque a gente tem bastante novidade. E além do corte de gastos, né? Não sei se vocês acompanharam aí, esse final de semana pegou fogo, sobre os cortes de gastos que tiveram algumas opções que já foram apresentadas pelo Haddad e a Tebet a Lula. Os cortes envolvem áreas importantes como trabalho, previdência, saúde, educação, que poderão ser impactados mais a partir do próximo ano. Os ministros Fernando Haddad, que é da Fazenda, Simone Tebet, do Planejamento, trabalham em um conjunto de medidas de corte de gastos já apresentados ao então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que deverão, inclusive, ser anunciadas nos próximos dias após uma bateria de reuniões com ministros. Na semana passada, os titulares da pastas envolvidas nas eventuais tesouradas foram chamados ao Palácio do Planalto para discussão dos cenários apresentados pela equipe econômica. Os ministérios que deverão sofrer mais são o da Previdência Social, do Trabalho e Emprego, o do Desenvolvimento Social, da Saúde e da Educação. E o governo estuda promover mudanças na multa do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, no seguro-desemprego. A ideia que foi ventilada é a de usar parte da multa rescisória para financiar o seguro-desemprego. Quando o trabalhador é demitido sem justa causa, ele tem direito a uma multa de 40% em cima do saldo do FGTS. Essa multa é paga pela empresa, assim como os depósitos do fundo, que também são feitos mensalmente pelo patrão. Defensor do fundo, o ministro do Trabalho Luiz Marinho negou a proposta de mudar as regras para trabalhadores com carteira assinada, mas as discussões são feitas apesar da declaração dele. Podem ser propostas mudanças nas regras para adesão ao seguro-desemprego, por exemplo. Outro item que também passará por revisão é o abono salarial PIS/PASEP, benefício anual no valor máximo de um salário mínimo assegurado aos trabalhadores que recebem em média até 2 salários mínimos por mês. Há avaliações de que o benefício é pouco eficaz no sentido de promover uma justiça social. Também é buscado uma correção de irregularidades no benefício de prestação continuada, que é o BPC-Loas, pago a idosos e pessoas com deficiência de baixa renda, e a despesa obrigatória, que mais tem crescido nos últimos anos. Desde meados desse ano, o governo vem fazendo um pente fino no BPC, com a adoção de regras mais rígidas. Entre elas está a exigência de registro biométrico, o cruzamento mensal de informação para verificar a manutenção dos critérios exigidos para recebimento do benefício. O ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, negou cortes na sua área. Ele diz que essa discussão não passa por nenhum corte da Previdência. A discussão é buscar eficácia na administração pública, dar direito a quem tem direito, mas não deixar quem não tem direito erradamente conseguir isso, permanecer com esse direito, disse ele. Na educação, foi levantado possibilidade de mudanças do Fundo de Educação Básica, que é o Fundeb, e do recém-criado programa PED Meia, que prevê o pagamento de incentivo para a conclusão do ensino médio. No que se refere à saúde, podem ser feitas mudanças para inserir o valor das emendas parlamentares para o setor dentro dos gastos mínimos de saúde. Há ainda expectativa de alguma mudança no seguro-defeso, pago a pescadores artesanais durante período em que não podem realizar suas atividades devido à piracema ou em períodos de seca extrema. Anteriormente havia uma regra que proibia o acúmulo do seguro-defesa e Bolsa Família, suspendendo automaticamente o segundo programa. Recentemente, Lula sancionou uma lei para retirar a restrição, permitindo que pescadores artesanais recebam simultaneamente o Bolsa Família e o seguro-defeso.
Outro item que pode mudar já nos próximos dias, no conjunto de medidas, é a limitação dos super salários no serviço público, que teria um efeito mais moralizante do que econômico, segundo cálculos do Centro de Liderança Pública. Essa medida poderia gerar uma economia de 5 bilhões de reais para o ano que vem. O governo estuda um valor total de corte pelo menos 6 vezes maior que isso. E a PEC deverá ser proposta já a essa semana. A expectativa mencionada pelo próprio Haddad é de que seja apresentada ao Congresso Nacional ao menos uma proposta de emenda à Constituição, que é uma PEC, para a revisão dos gastos públicos. As mudanças constitucionais exigem quórum maior de aprovação, 308 deputados e 49 senadores, além de uma tramitação mais longa. São ou apoiados textos que já se encontram em estágio avançado de discussão na Câmara ou no Senado, e os efeitos das medidas deverão valer a partir do próximo ano. Mas próximo ano está aí, nós estamos em novembro, falta só dezembro e acabou o ano. Então é importante sinalizar para o mercado já agora, visto que nos 2 primeiros anos de mandato o foco ficou nas medidas arrecadatórias, o governo pretende pelo menos começar a discussão agora, nesse mês de novembro, e terminá-la no primeiro semestre do ano que vem. E vai ter nova reunião do presidente da República, né, uma reunião ministerial agora essa semana, com a presença de boa parte do primeiro escalão, e para discutirem aí também ainda essas medidas. Eles vão tratar especificamente do corte de gastos, tá? Então, gente, se preparem, porque mudanças estão por vir e todos os dias eu vou atualizar vocês. Então é importante estar inscrito aqui no canal, estar atento a tudo, beleza? Agora, eu quero trazer para vocês a respeito aqui das outras notícias que saíram. Antes eu queria só reforçar também um aviso rápido. Você que não segue nossa página no Facebook, você pode estar perdendo informação importante. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo da nossa página do Face para você fazer parte do grupo de apoio. É de graça, você não paga nada. E é um grupo, gente, que ajuda muito a tirar dúvidas, a esclarecer algumas coisas da Previdência. Então participem. Foi criado com muito carinho para vocês, para ajudar vocês. O Alô INSS está nas principais redes sociais, pronto para levar a informação onde você estiver. E lá no Face a gente tem esse grupo de apoio para ajudar vocês a tirarem dúvidas. Então não deixem de participar. Eu vejo muita gente, você não me responde aqui. Não tem como responder vocês aqui. Vocês são mais de 1 milhão de pessoas, né? Eu sou apenas uma. A equipe também é pequena. Então vocês precisam assistir os vídeos. E se você quer, às vezes, tirar alguma dúvida, você pode arriscar lá no grupo, porque o grupo tá lá para isso. Então, eu deixo aqui o link na descrição do vídeo no primeiro comentário, aonde pode ajudar vocês, tudo bem? Beleza. Gente, charada do dia de hoje, porque a charada, como eu disse para vocês, ela é mais do que entretenimento. A charada também é qualidade de vida. Já foi provado cientificamente que esse tipo de exercício ajuda a estimular a mente, prevenindo aí o mal de doenças mentais, como o próprio Alzheimer. Então não podemos deixar de trazer esse quadro para vocês, onde ajuda vocês a terem uma mente mais saudável. E a charada de hoje, que foi selecionada aqui pela nossa equipe do canal, traz o seguinte: o que é? Que tem chapéu, mas não tem cabeça. Tem boca, mas não fala. Tem asa, mas não voa. Você sabe o que é? Responde aí para mim nos comentários. Enquanto você responde, eu vou trazendo aqui para vocês as demais informações, pois como eu disse, temos muita novidade para trazer no boletim. A semana está apenas começando e novidade é o que não falta, não é mesmo, meus amigos? Então vamos lá, eu já começo aqui com a primeira, né? Já vou trazer para vocês aqui a primeira informação, que é a respeito do empréstimo consignado. Então a semana começa, a nossa equipe está pronta para te atender e para te ajudar. Quem precisar do empréstimo consignado, gente, pode contar aí com a nossa equipe. O nosso canal possui uma equipe especialista em crédito. A gente faz toda a intermediação bancária gratuita para você. É um serviço online, seguro, de graça. Então, quem precisar do empréstimo consignado, você pode contar com a nossa equipe, porque o nosso canal ele está aqui para te ajudar. E esse serviço é gratuito, é um serviço seguro, é um serviço de graça. Então, quem quiser aí a nossa ajuda, chama que a gente vai te auxiliar, vai ser um prazer muito grande te ajudar. Hoje estamos atendendo normalmente, porém o atendimento é sempre de segunda a sexta, das 9 às 18 horas, dias úteis, tá bom? Então chama, aguarda a sua vez de ser atendido. Recado foi dado,
eu quero aproveitar, já que a gente falou que você tem que tomar cuidado com o golpe, por isso que o nosso canal possui uma equipe para te ajudar na intermediação bancária gratuita. Vamos ficar de olho em alguns golpes, gente. Os Ministérios dos Direitos Humanos e Cidadania, por meio do Disque 100, receberam mais de 47 mil denúncias de violência contra pessoas idosas. Essas denúncias se referem a cerca de 282 mil violações de direitos, incluindo violência física, psicológica, negligência, exploração financeira ou material, como os golpes contra idosos. Comparado ao mesmo período em 2022, o número de violações dos direitos humanos aumentou 87%. De janeiro a maio de 2022, foram registradas mais de 150 mil violações com base em mais de 30 mil denúncias, de acordo com a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos. E a parcela da população brasileira com 60 anos ou mais de idade era de aproximadamente 14,7% do total, representando cerca de 31,2 milhões de pessoas, conforme a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, que é a PNAD contínua, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, em 2022 apontou. E entre as violações mais relatadas ao Disque 100 está a violência financeira relativa a golpes financeiros contra idosos. A exploração financeira ou material ocorre quando recursos pecuniários e patrimoniais de pessoas são usados de maneira imprópria, ilegal ou sem o consentimento dela. O reconhecimento se dá pelo registro do boletim de ocorrência ou denúncia, mas há uma preocupação com a subnotificação para as autoridades. Os golpes exploram a vulnerabilidade dos idosos e a falta de familiaridade com certas tecnologias e práticas fraudulentas. Os 3 tipos mais prevalentes no Brasil são golpes financeiros por telefone. Por meio do golpe telefônico, golpista entra em contato com idosos, geralmente se passando por funcionários de banco, empresas de cartões de crédito, instituições governamentais, ou até mesmo membros da família. Eles utilizam táticas convincentes como oferecer prêmios, informar sobre dívidas inexistentes ou solicitar informações pessoais e bancárias para enganar e obter acesso às contas e ao dinheiro dos idosos. Com essas informações, os golpistas eles podem realizar transações fraudulentas, roubar identidades, esvaziar contas bancárias. Então, cuidado. Fraudes online ou por e-mail. Os golpistas também se aproveitam dos idosos por meio de fraudes online ou por e-mail. É uma tática que chamam de phishing. Elas enviam mensagem de e-mail falsa, projetada para parecer legítima, de instituição financeira conhecida, sites de compra ou serviços governamentais ou fofoca. Quando você clica nesse link, o link malicioso infecta o seu dispositivo com um software malicioso que vai roubar seus dados. Então essas fraudes online visam roubar informações sensíveis e financeiras ou obter acesso a contas e dados pessoais dos idosos. Tem também golpes presenciais ou de porta em porta. Esses golpes ocorrem quando os idosos são abordados diretamente em suas residências, como o caso do falso motoboy, ou em locais públicos. Eles passam por vendedores, prestadores de serviços ou funcionários de organizações. Esses golpistas usam táticas persuasivas para enganar os idosos e convencê-los a entregar informações bancárias ou comprar produtos ou serviços desnecessários a preços inflacionados. Além disso, podem se aproveitar da generosidade dos idosos pedindo doações para falsas instituições de caridade. Então, para proteger os idosos desses golpes, é essencial que eles sejam informados sobre os diferentes tipos de fraudes e estejam cientes das medidas preventivas. Famílias, amigos, cuidadores dos idosos devem estar atentos a sinais de alerta, como mudanças no comportamento financeiro, recebimento de ligação suspeita ou compartilhamento de informação pessoal com desconhecido. A conscientização, a educação e a criação de canais de denúncia eficazes são fundamentais para combater esses crimes e proteger a população idosa. É fundamental que as pessoas idosas vítimas de violência ou qualquer pessoa que tome conhecimento dessas violações denunciem. O Disque 100 é um canal disponível para essas denúncias, no qual o usuário pode telefonar sem necessidade de se identificar. O serviço de atendimento é gratuito, sigiloso, funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, inclusive fins de semana e feriados. Há ainda outros canais de denúncia no site do Ministério da Cidadania e dos Direitos Humanos, no aplicativo para smartphone Direitos Humanos, no aplicativo Telegram Busque por Direitos Humanos Brasil
E no número do WhatsApp, adicione DDD 61, número 9611 0100, perdão. Outro canal importante são as delegacias online para registro do boletim de ocorrência. As denúncias são anônimas e, após o registro, são encaminhadas às autoridades competentes para investigação. Em situações de risco iminente de violência, é possível ligar para o 190 da Polícia Militar do respectivo estado. Então comenta aí, você conheceu alguém que caiu nesse tipo de golpe? Quem aí já caiu em golpe? Gente, comenta aí. Gente, eu quero trazer para vocês algumas notícias rápidas e que são importantes vocês terem conhecimento. Começando aqui, que é um dever humano e constitucional, gente. Olha só, dever humano e constitucional. Os filhos maiores de idade têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. Isso é previsto na Constituição, artigo 229. Você sabia? E aí muita gente comentou, olha, a Misabel comentou aqui que em 2025 terá uma Conferência Nacional de Pessoa Idosa, com etapas prévias municipais e estaduais, além da possibilidade de conferências livres, e é hora de participar, propor temas, soluções, cobrar providências. Lembrando que muitos direitos existem e poucos são cumpridos, né? O que hoje conseguimos construir pode vir a ser nossa garantia amanhã, com ou sem filhos. A Marceliane disse, então está na hora de colocar em prática. Muitos pais abandonados e não vejo a lei se cumprindo. Quando entrará de fato em vigor? Então muita gente fala, olha, a lei existe, mas não é cumprida. Mas será que os filhos são denunciados? O idoso abandonado? Então temos que analisar e ver. Alguém conhece algum caso parecido? A lei funciona aí onde você mora ou não sobre esse assunto? Vou comentando e eu vou trazer uma segunda notícia. Olha só, com quantos pontos eu tenho a CNH suspensa? O Senado Federal trouxe aqui, você tem a CNH suspensa com 20, 30 ou 40 pontos. E eles responderam, depende. No caso de suspensão da carteira por acúmulo de pontos, ela pode ocorrer com 40 pontos se nenhuma infração for gravíssima, com 30 pontos se somente uma das infrações for gravíssima, ou 20 pontos se mais de uma infração for gravíssima. Você sabia disso? O Monteiro Luiz disse que levou uma multa de 4 pontos, qual nem sabia que existia, porque ele nem foi comunicado oficialmente, mas sempre pagando os documentos anuais e renovação de CNH, etc. Normalmente, após 6 anos, ele foi comunicado que a carteira estava suspensa e teve que pagar taxas e documentos no Detran e ainda fazer curso de reciclagem. Pode isso? Aqui, outra pessoa falou, o problema é que não há critério objetivo para o legislador fazer a diferença. Inadimplir o IPVA, por exemplo, retém o documento anual e acaba sendo infração gravíssima. Porém, a conduta é despida de reprovabilidade social. Aliás, o interesse é exclusivamente financeiro e nada tem a ver com trânsito. Já o André diz que o PIS do trabalhador está atrasado faz tempo, o dinheiro tem, vamos ter boa vontade de colocar atualização em pauta. Então várias pessoas comentam, né? O Siqueira falou, se pelo menos o dinheiro das multas fosse convertido em melhorias no asfalto, sinalização e infraestrutura de trânsito, até poderia se pensar. Eu quero saber qual é a sua opinião em relação às multas, em relação à suspensão de carteira. Você acha que deveria ser mais rígido a lei de trânsito ou não? O que você acha que deveria mudar na lei de trânsito para que a paz, o respeito realmente fosse fácil de se enxergar? Comenta aí. Olha só, mais uma informação. Quero ver se você sabe. Você sabe o que é capacitismo? Responde aí para mim. Capacitismo é subestimar e excluir pessoas com deficiência. O termo capacitismo é relativamente novo, pouco utilizado no Brasil, ganhou notoriedade nos Estados Unidos na década de 1980, durante os movimentos pelos direitos das pessoas com deficiência, segundo o senador Flávio Arnes, do Podemos, que preside a subcomissão permanente da pessoa com deficiência. Abre aspas, desconheço seu registro na legislação brasileira. No entanto, a Lei Brasileira de Inclusão, LBI, estabelece no seu artigo 4º que toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades, como as demais pessoas, e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação. Fecha aspas, sublinha o parlamentar que há 40 anos luta por uma sociedade mais inclusiva. Arnos lembra que, como o termo foi criado no contexto de outro país,
independentemente do uso dele no Brasil. O mais importante é conhecer a realidade brasileira das pessoas com deficiência. A sociedade acrescenta, precisa conhecer as normas vigentes, as lutas, as conquistas nas políticas públicas inclusivas e precisamos ouvir as pessoas com deficiência e suas famílias, e seus anseios e suas necessidades e lutarmos para que todos se sintam cidadãos de direito. O que vocês acham? Mas traduzindo esse tema que é tão importante, né, gente, o capacitismo para vocês, só para resumir e traduzir numa linguagem mais simples, o capacitismo ele é uma forma de discriminação e preconceito contra pessoas com deficiência. Muitas vezes ele ocorre de forma tão sutil que as pessoas podem não perceber que estão reproduzindo atitudes capacitistas. Compreender como isso se manifesta no dia a dia é fundamental para combatê-lo e promover um ambiente mais inclusivo e respeitar a pessoa com deficiência. Na prática, como que funciona o capacitismo? Ele pode acontecer de diferentes maneiras. Um exemplo comum é a acessibilidade limitada em espaço público e privado, como loja, restaurantes, escritórios, onde não há rampas de acesso, elevadores ou banheiros adaptados. Outras manifestações mais sutis incluem pressupor que uma pessoa com deficiência física precisa sempre de ajuda sem perguntar antes, ou usar expressões como parabéns por fazer isso, mesmo com sua condição. Isso diminui a pessoa e a reduz a sua deficiência, esquecendo ela como ser humano. Já no ambiente de trabalho, o capacitismo ele pode se manifestar quando o empregador assume que uma pessoa com deficiência não é capaz de realizar uma determinada tarefa sem ao menos considerar suas habilidades e experiências, ou quando não são feitas adaptações necessárias para que ela possa desempenhar suas funções com eficácia. Na interação social, atitudes capacitistas podem ocorrer quando uma pessoa fala com outra com deficiência de forma infantilizada, como se ela não fosse capaz de compreender ou participar da conversa de igual para igual. Além disso, é comum ver pessoas estacionando em vagas destinadas a deficientes ou bloqueando a passagem em rampas de acesso, sem se darem conta do impacto negativo que isso tem na mobilidade e autonomia dessas pessoas. Para combater o capacitismo, que é realmente essa ignorância, esse preconceito, né? O que pode fazer essa discriminação? É importante adotar algumas atitudes simples. Primeiramente, educar-se sobre os diferentes tipos de deficiência e as necessidades que podem surgir é um grande passo. Perguntar à pessoa se ela precisa de ajuda em vez de presumir que sim. Demonstra respeito, consideração, pergunte. Também é essencial repensar a linguagem utilizada, evitando expressões que coloquem a deficiência como algo que limita completamente o valor ou a capacidade de uma pessoa. Empresas e organizações podem investir em treinamentos de conscientização e inclusão, além de garantir que seus espaços sejam acessíveis. A sociedade como um todo deve se empenhar em ouvir as vozes das pessoas com deficiência, dar espaço para que possam participar ativamente das discussões e decisões que afetam suas vidas. Capacitismo, ele é um problema que pode ser resolvido com empatia, com conhecimento e esforço coletivo para criar um ambiente onde todos possam conviver com igualdade, respeito e dignidade. Comenta aí o que vocês acham. Enquanto vocês comentam, vamos trazer nossa charge do dia, nosso momento de reflexão e interação. Olha só, tem alguma droga na carteira? Só meu salário, mas é uma pequena quantidade, só para consumo. Gente, se o salário fosse droga, esse trabalhador seria o mestre do minimalismo. Só uma dose para sobreviver, mas os efeitos colaterais são pura ansiedade até o próximo pagamento. Desse seu ponto de vista aí sobre o salário, vocês acham que é possível reformular uma nova política pública para o salário, para o aumento salarial? Sim ou não? Qual a sua opinião? O Brasil tem ou não tem capacidade de melhorar o salário de vocês? Comentem aí, porque é um tema que temos que comentar. O salário está muito defasado. E por falar em salários, novembro tá aí. E os pagamentos começam a acontecer a partir do dia 25 de novembro, vai até o dia 6 de dezembro, de acordo com o final do NIS. Quem recebe um salário mínimo começa aí dia 25 de novembro e vai até o dia 6 de dezembro. Já quem recebe acima de um salário mínimo começa dia 2 de dezembro, vai até o dia 6 de dezembro. Sempre de acordo com o final do NIS. Esse calendário também está disponível através do aplicativo ou site Meu INSS para quem quiser consultar. E vocês em breve vão conseguir enxergar a folha de pagamento, tudo bem? Agora vamos falar de renda extra. Quem precisa de renda extra, gente, eu vou disponibilizar para vocês o link do curso do Geladinho Gourmet.
O Geladinho Gourmet é um curso baratinho, R$60. Ele te dá, inclusive, 7 dias de garantia para você testar, né? E olha que legal, gente. Esse curso aqui, ele vai ensinar você o quê? Ele vai ensinar você a como calcular aí a margem de lucro, como precificar, como fazer a receita, são 90 receitas, como economizar a embalagem, como conservar para você não ser escravo do trabalho. Você pega um dia da semana, faz o geladinho gourmet e aí vende a semana inteira. Então você vai aprender a como de fato você vai conseguir aí ter, né, esse benefício de ter uma renda extra trabalhando de casa, colocando uma placa de vende-se geladinho no seu portão, distribuindo folhetos, panfletos em escolas, estabelecimentos comerciais, para poder as pessoas conhecerem seu trabalho, colocando uma placa na esquina, ali na calçada, falando, olha, geladinho gourmet ali no endereço X, para as pessoas conhecerem. E ainda mais, ele tem um módulo à parte, para quem quiser opcional, R$10, se eu não me engano, que ele ensina como vender pela internet geladinho, ampliando a sua venda. A Zilda, que é uma inscrita do canal, que eu não me canso de dar o exemplo dela, ganha mais de 30 mil vendendo geladinho, todos os meses, tem funcionário, tem empresa já de geladinho, ela fala, ela foi lá e cadastrou no delivery, quando ela cadastrou no iFood, com o curso aqui do geladinho gourmet que ela comprou, começou a aparecer clientes que são pessoas que trabalham em eventos, achou interessante, porque não tinham tempo para fazer o geladinho, comprou dela. Então eles encomendam dela, ela conseguiu uma produção tão alta, gente, que graças a Deus ela fatura mais de 30 mil por mês. Por isso que eu falo que 2 a 3 mil por mês eu ainda estou chutando baixo, tem gente que fatura muito mais. Tudo vai depender da sua dedicação, do seu foco, da sua inteligência, da sua criatividade, né, para você poder divulgar e vender. Mas toda a estratégia está aí. Então o link está aí na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Agora uma notícia bomba para vocês. Multa para banco que fizer consignado sem autorização. Segundo aí bastidores do Congresso, o Congresso há de finalizar isso daqui, gente. A Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização, Controle de Defesa do Consumidor já aprovou o projeto que estabelece multas às instituições financeiras que fizerem crédito consignado sem autorização do servidor público ou do beneficiário do INSS. De acordo com o projeto de lei 4.089 de 2023, a multa de 10% sobre o valor depositado indevidamente será revertida automaticamente para o cliente. O projeto teve voto favorável do relator, senador Otto Alencar, seguiu para a votação do plenário do Senado e está pronto para a pauta. A mudança evita abusos que têm sido comuns, induzindo a população bancarizada ao endividamento. Ademais disso, evita a discriminação em relação aos idosos que buscam financiamento. E a proposta começou a tramitar na Câmara há 17 anos, através do projeto de lei 2131 de 2007, hein? Foi aprovado pela Câmara dos Deputados em agosto do ano passado, e falta o plenário do Senado finalizar para ir para o Lula sancionar. É só isso que falta. O beneficiário do INSS ou servidor público, ao identificar ter recebido empréstimo consignado sem ter solicitado, poderá solicitar à instituição financeira a devolução da totalidade dos valores em até 60 dias, né, do depósito indevido, por qualquer um dos canais oficiais da empresa, sem custo nenhum. A regra valerá para operação de financiamento, cartão de crédito, cartão consignado, cartão benefício, empréstimo pessoal, empréstimo consignado, arrendamento mercantil. E segundo o texto, feito essa solicitação, a instituição não poderá cobrar nenhum tipo de encargo, terá que devolver o valor descontado indevidamente, terá que regularizar essa situação em até 45 dias e ela ainda ficará automaticamente obrigada a depositar 10% do valor para o cliente, exceto se provar nesse prazo de 45 dias que incorreu um engano justificável. Se também for provado nesse prazo que houve fraude sem participação da instituição ou de seus gerentes, aí ela não precisará pagar a multa. O texto aprovado, ele vai trazer uma agilidade, porque hoje o aposentado às vezes não tem prazo para resolver um problema desse. Às vezes ele fica anos, às vezes ele entra com a ação judicial demora anos. Então, isso aqui é para tornar prazo, para tornar rápido. Olha, você solicitou, falou, olha, tem aqui um empréstimo que eu não solicitei, o banco tem prazo para resolver, ressarcir e ainda pagar multa, sem precisar entrar com a ação judicial. Então, a gente está acompanhando, está no plenário, falta só isso para poder ir para o Lula sancionar. E para encerrar o boletim, vamos falar da nova reforma da Previdência. O pagamento de benefícios pelo INSS, ele atende trabalhadores do setor privado, somou mais de 577 bilhões de reais. Isso nos 7 primeiros meses desse ano, de acordo com números do Tesouro Nacional. Esse inchaço
né, nos pagamentos de benefício previdenciário, vem preocupando o governo. E muitos economistas acreditam que a única forma de fazer a Previdência não falir é fazer uma nova reforma. O governo, ele planeja estudar algumas propostas sobre mudanças na Previdência, mudança de idade mínima, mudança entre homens e mulheres de tempo de contribuição, mudanças no cálculo de aposentado por invalidez, pensão por morte, enfim, BPC-LOAS. Então se preparem, porque isso vai ser discutido. Segundo o governo, ele não quer fazer uma nova reforma, mas eles não estão vendo saída, a não ser ter uma nova reforma. Então se preparem, porque mudanças vão chegar. E tá tendo queda de natalidade, como vocês viram, né? O número de 0 a 14 anos de idade vai migrando para o número de adultos e jovens, então tá nascendo menos crianças. Os idosos estão ficando mais idosos, estão vivendo mais, então a longevidade está aí, tudo isso gera uma preocupação. Ele diz que espera não ser necessário até 2031 chegar para realmente ter uma reforma, tem que ser antes. E ele diz que o desejável é ocorrer até 2027. Então, se preparem, porque se ocorrer até 2027, significa que 2025 e 2026 é ano de debate. 2026, por ser ano de eleição, ninguém vai fazer nada. Então, ano que vem seria o ano para eles tratarem do texto e aprovar alguma mudança. Tudo bem? A gente vai acompanhar tudo e vai trazendo para vocês. O importante é vocês saberem que as discussões já estão fervendo. E a charada de o que é o que é? Tem chapéu, mas não tem cabeça? Tem boca, mas não fala? Tem asa, mas não voa? A resposta é o bully. Um beijo para você que respondeu. Comenta aí se você acertou, se você errou. Esse foi o vídeo de hoje. Boa semana a todos. Uma linda e abençoada semana. Quem precisar do empréstimo consignado chama. E à tarde tem live, se Deus quiser. Eu espero vocês. Até logo.